qual é que seria aqui a melhor prática para a gestão destes donativos? Temos aqui as vítimas a dizerem que há um esforço, sim, reconhecem, mas nem tudo vai bem. Bom, eu penso que uma das coisas importantes que está a ser incutida é que é preciso primeiro centralizar todos os apoios em uma única instituição, e essa instituição deve descentralizar-se do ponto de vista de vários órgãos que vão receber essas ajudas e depois poder direcionar aos cidadãos que estejam a precisar. Agora, temos que compreender que precisamos de cultuar ou criar uma cultura de responsabilização. Nestes locais ou nos centros de acomodação devem ser eleitas algumas figuras, quer seja de parte das pessoas que estão a sofrer por estes fenómenos e por parte do governo das instituições que gerem estes desastres, no sentido de que existe a responsabilização de parte a parte. Isto porquê? Reparemos no cenário em que é dito pela senhora que passou aqui, que o governo está à procura de terras. Não há problema de terras neste país. O país tem vastas ou seja, não há problemas de terra de forma resumida. Nós temos terra para distribuir e para dar e vender para que as pessoas possam ser canalizadas. Entretanto, a maior dificuldade, penso eu, que está na operacionalização face a déficits financeiros. Também uma necessidade de organização da própria população. Não faz sentido que existam, passado um ano, que existam pessoas que ainda estejam localizadas em centros desta natureza. Então, precisamos de, primeiro, repensar no ordenamento territorial. Este é um desafio que também deve ser convidado não só o governo central, mas também as autarquias, que também é um dos desafios que deve ser endereçados a si, que devem se apossar e sentir que têm uma responsabilidade sobre os seus governados, ao nível das autarquias. Há uma necessidade de também pensarmos naquilo que é a estratégia de urbanização do próprio país. Por muito tempo se diz, há fortes debates nessa natureza, mas também a pensar para essas zonas. Eu sei que por muito tempo tem estado a construir uma ideia, por exemplo, de que na zona da Costa do Sol, que estamos a ver aqui na imagem, existem zonas de Mangal que é de construção proibida ou que a população não deveria construir. Bom, isto não é bem verdade. Nós podemos ver exemplos de... Eu sei que isto é polémico, mas é preciso nós olharmos para o problema real. Existem vários países que nós podemos encontrar exemplos em que os governos ou as administrações, as empresas reclamaram espaços sobre o mar, foram construir sobre o mar. Não é necessariamente este o problema. Se calhar o problema deve ser colocado de outra forma. Como é que os municípios ou as autarquias prepararam-se para poder garantir que aquelas zonas fossem de construção possível? E depois, se há construções, de que forma é que nós garantimos que o escoamento das águas está a ser feito de forma operacionalizada? E depois, como é que os órgãos que administram esses locais conseguem juntar a população naquele local? Porque há iniciativas que podem ser feitas localmente que é para resolver alguns problemas, mas isso nós poderemos em outro momento explorar estas questões, que é para poder verificar que nem sempre o problema pode estar no sentido de ocupação dos locais, mas como é que esses locais são preparados no sentido de receber pessoas. Agora, temos é que combinar esses aspectos no sentido de devolver parte dos problemas às administrações locais, os problemas que são das administrações locais serem resolvidos a nível local, os problemas que são do governo central serem geridos a nível central. Mas mais importante aqui é a coordenação, no sentido de informação, as pessoas serem informadas, no sentido nos centros em que temos a população que reclama as ajudas, tenha mecanismos, mais uma vez, mecanismos de denúncia, porque o governo central pode ter ideia de que as ajudas estão a ser canalizadas quando essas ajudas estão efetivamente guardadas, estão em um armazém. Ou que as ajudas podem ter saído de um armazém, mas que não estejam efetivamente a chegar a quem mais precise. Enquanto não existirem mecanismos de responsabilização ao longo desta cadeia, perde-se sempre informação.
do lado central pode existir uma informação de que as ajudas estão a chegar, a população pode não estar a receber essas ajudas e quando nós não sabemos onde é que está o problema, dificilmente conseguimos resolver porque não sabemos onde é que está o problema. Se é um problema de logística, se é um problema que está ao nível dos próprios centros que recebem as ajudas, não compreendem que aquelas ajudas devem ser direcionadas, se é um problema de gestão a pensar no amanhã, porque repare, é muito difícil manter um centro de apoio durante um ano, alimentar pessoas, deve ser extremamente complicado. Então pode ser que exista aqui um desafio que o governo ou que os centros que gerem ou os órgãos que gerem estes processos estejam a gerir os recursos no sentido de pensar para momentos mais difíceis. Mas não existindo informação, dificilmente é possível gerir. Mas também há outras coisas que se podem fazer. Estão lá centros, eventualmente podem existir jovens que podem estar lá nesses locais, que podem também ser envolvidos em atividades econômicas enquanto pensa-se numa solução definitiva para a população. Isso exige maior criatividade dos órgãos que estão a gerir esses impactos, maior criatividade por parte do governo, também uma maior criatividade da própria população que acorre a esses centros. Mas isto é um trabalho que deve ser feito de forma conjunta. A responsabilidade é de quem gere e quem está a gerir esses centros. Precisamos de saber quem é que está a gerir efetivamente o centro, quais são as dificuldades do governo central, quais são as dificuldades de canalizar, mas nós sabemos que aqui é um problema financeiro, mas as ajudas estão a chegar. Como é que nós garantimos que essas ajudas que estão a chegar são canalizadas a quem precisa e a pessoa que precisa tem certeza de que as ajudas, porque às vezes é o domínio de informação. As pessoas, não pode existir aqui boatos, a informação deve ser transparente, deve chegar a toda a cadeia. Se foram canalizadas ajudas, essas ajudas devem chegar a quem precisa, porque vivemos numa era de informação. A população ouve ajudas a chegarem, as pessoas são informadas, entretanto não conseguem ver essas ajudas. E depois cria aqui um problema de informação, cria pressões que poderiam não existir se a informação estivesse a ser canalizada de forma correta.